Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é nós vamos ver as súmulas e OJs do TST relacionadas aqui a intervalo e férias. A primeira é a súmula 171, que trata das férias proporcionais. De acordo aqui com esta súmula, salvo nas hipóteses de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. Artigo 147 da CLT. Então, exceto de justa causa, sempre quando a rescisão ocorrer no período incompleto do período aquisitivo de 12 meses, então o empregado tem direito a receber as férias proporcionais. Isso está expresso na súmula 171. Depois a gente tem a súmula 149, que é do tarefeiro, que diz que a remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-lhe a tarifa da data da concessão. Então, é a média da tarefa por tarefa, é média do período aquisitivo. Tarefa é média do período aquisitivo. Depois, a súmula 146, sobre domingos e feriados, diz que o trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado. Então, o empregado recebe o repouso semanal e quando não foi o trabalho prestado em domingo e férias não foi compensado, além dele receber o repouso, ele recebe o repouso em dobro, recebe o repouso, acho que mais, ele recebe normal e mais o mesmo valor, ele recebe em dobro, senão acho que seria em triplo. Então, ele recebe o normal, o repouso, mais o mesmo valor, porque ele recebe, então, em dobro. Isso está no 146. Depois a gente tem a súmula 96 do Marítimo, que diz que a permanência do tripulante a bordo do navio no período de repouso, além da jornada, não importa que presunção de que esteja à disposição do empregador, ou em regime de prorrogação de horário. Essas circunstâncias devem ser comprovadas, dada a natureza do serviço. Depois nós temos a súmula 81, que é sobre as férias, que diz que os dias de férias gozados após o período legal de concessão devem ser remunerados em dobro. Então, acho que essa súmula aqui em especial é para quando parte das férias foram prestadas dentro do período concessivo e parte fora. Então, vamos supor, 15 dias estava dentro e 15 dias fora. Então, tá falando que os dias de férias gozados após o período são pagos em dobro. Súmula 7, férias. A indenização pelo não deferimento das férias do tempo oportuno é calculado com base na remuneração devida na época da reclamação trabalhista ou, se for o caso, na data da extinção do contrato. Depois nós temos aqui a súmula 261, que fala das férias proporcionais, que o empregado que se demite antes de completar 12 meses de serviço tem direito às férias proporcionais. Eu acredito que isso aqui já estava meio que englobado naquela 171 que nós vimos, mas então a gente tem essa 171 e a 261, que aqui é bem expressa quando o empregado se demite. Temos ainda a súmula 328, diz que o pagamento das férias integrais ou proporcionais gozadas ou não, na vigência da Constituição, sujeita-se ao acréscimo do terço. Então, as férias proporcionais ou integrais, mesmo quando ela é indenizada, porque aqui está falando gozadas ou não, mesmo quando indenizadas aqui, elas vão ter a incidência do terço, quando isso ocorreu na vigência da CF. Depois a gente tem aqui a súmula 351, que é sobre o professor e repouso. Diz: o professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando para esse fim um mês de 4 semanas e meia. Temos aqui mais uma ficha só. Súmula 437. Fala aqui do intervalo. Essa aqui, vixe, é bem importante. Ela tem 4 itens. A súmula 437 tem 4 itens. O primeiro fala o seguinte:
após a edição da Lei 8.923, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito da remuneração. Nesse caso aqui, essa súmula ela foi prejudicada pela nova redação do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Agora, então, é só o período suprimido e de forma indenizatória. Depois nós temos o item 2, que diz que inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva que contempla a supressão ou redução do intervalo entre a jornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantido por norma de ordem pública e é infenso a negociação coletiva, mas também esse item 2 foi afetado, de acordo com o artigo 611-A da CLT, porque diz que tem prevalência, então quando as partes negociarem sobre o intervalo intrajornada, respeitado o limite de 30 minutos para a jornada superior a 6 horas. Então, aqui está falando sim que é possível reduzir, observado o limite de 30 minutos, por negociação coletiva. E no 611-B, parágrafo único, é dito que as regras sobre duração do trabalho e intervalos não são considerados como norma de saúde, higiene e segurança. Então, esse item 2 aqui também foi afetado. A gente tem agora o item 3, que diz que possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4º, com a redação introduzida pela Lei 8.923, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada, para repouso e alimentação, repercutindo assim no cálculo de outras verbas. Já vimos que foi afetado. E agora o item 4º diz que, ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido ao gozo do intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no artigo 71, caput parágrafo 4º. Bom, também esse item 3 e 4 também fica superado, porque... Peraí. Não, esse item 3 está superado porque não tem natureza salarial, conforme nós vimos, mas esse item 4 aqui fala que ultrapassado habitualmente a jornada de 6 horas é devido ao gozo do intervalo mínimo de 1 hora. Ah, que tá, tudo bem, ele fala que aí aplicaria aqui, por exemplo, seria... Deixa eu ler com calma, tem uma coisa aqui. Ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido ao gozo do intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora. Beleza? Obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra. Ah, então vamos supor, a pessoa tinha 15 minutos só, porque em regra era 6 horas, só que ela trabalhava muito mais e não tinha o seu gozo do intervalo garantido. Então, ela teria esses 40, porque ela deveria ter o descanso de 1 hora. Na verdade, na prática, provavelmente, desse caso aqui, ela só tinha 15 minutos. Mas, como ela passa sempre das 6 horas, ela deveria ter direito a 1 hora. Então, essa diferença dos 15 minutos para 1 hora, que é 45 minutos, acredito aqui que deveria ser pago na forma do artigo 71, parágrafo 4º. Ou seja, deveria ser pago como hora extra e com natureza salarial. Eu acredito que esse aqui não fica prejudicado, esse item da súmula não está prejudicado, porque vai continuar sendo aplicado o artigo 71, parágrafo 4º. Aqui não fala que tem natureza salarial nem nada, só fala na forma do artigo 71. E agora o artigo 71, não, mentira, antes remunerava tudo, né? Antes era tudo de natureza salarial, não era proporcional. Falei besteira, não consigo voltar, mas como tinha direito, então, a 1 hora e só gozava os 15 minutos,
de acordo com a redação passada, tem que receber tudo. Então, receberia tudo e como hora extra. Agora não, agora recebe os 45 minutos e de forma indenizada. Eu acho que é isso, mas de qualquer forma, aqui o que me chamou bastante atenção é essa parte que diz que ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas é devido ao gozo do intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora. Agora nós temos a súmula 446, que é sobre o maquinista, que diz que a garantia ao intervalo entre a jornada previsto no artigo 71, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista integrante da categoria C, não havendo incompatibilidade entre as regras do artigo 71, parágrafo 4º e 238, parágrafo 5º. Então, aqui, o maquinista tem direito, o maquinista da categoria C tem garantia ao intervalo entre a jornada. A gente tem aqui agora a súmula 450, que também é, bem importante. Diz que é devido pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador descumpriu o prazo de 140, no artigo 145 do mesmo diploma legal. Então, mesmo que gozado na época... mas tem uma decisão, acho que já do STF, falando que essa súmula aqui não... Acho que falando que essa súmula é inconstitucional. Tem, acho que, decisão também do Tribunal Pleno. Olha, eu vou anotar aqui para eu procurar a súmula 450. E aí deve ser a DPF, né? Não deve ser a DPF. STF, ponto de interrogação. E também acho que tá decisão do Tribunal Pleno. Eu não lembro de ter passado por isso quando eu estudei lá os informativos desse ponto 21. Lembro de ter decisão do Tribunal Pleno, não do STF. Mas eu acho que já saiu. Bom, de qualquer forma, vamos pesquisar. Pesquise, é muito importante esse tema. Também acho que é um grande candidato para cair na prova, na nossa prova. Agora nós temos o OJ 335. Diz que o desrespeito ao intervalo mínimo interjornada, previsto no artigo 66 da CLT, acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71 e na súmula 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas. Bom, eu acho que essa J também está prejudicada, porque não é mais a integralidade, é proporcionalidade. Mas então, talvez aqui continue, então, aplicando no desrespeito ao intervalo interjornada, por analogia, o previsto no artigo 71, parágrafo 4º, mas agora mudou a redação, então vai mudar a aplicação da analogia. Os efeitos da aplicação da analogia serão diferentes em razão da nova redação da reforma. Depois nós temos aqui a OJ 178, que diz que não se computa na jornada do bancário, sujeito a 6 horas, o intervalo mínimo de 15 minutos para o lanche. Então, dentro da jornada de 6 horas não está esses 15 minutos. Esses 15 minutos não são computados. Isso é OJ 178 do TST. Essas aqui foram as súmulas e OJs que eu achei que eram pertinentes ao tema intervalo e férias. E no próximo vídeo nós vamos ver as que são referentes à remuneração. Aí sim, olha, tudo... não. Vamos ver até onde vai, que eu tô curioso. Olha, tudo isso aqui, olha, é só sobre súmula e OJ de remuneração. Então, até lá.